Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar. Como o nome diz, esse canal é onde a gente fala sobre tabagismo. Esse canal onde a gente luta contra o tabagismo. Cada semana a gente traz um tema novo e hoje a gente vai falar sobre auto-engano. Super comum, a gente quer parar de fumar, mas não tem coragem de decidir e fazer acontecer, então a gente começa a criar auto-enganos. Mas antes de a gente entrar no tema, eu queria falar, todo mundo já sabe, isso é até chato de ficar repetindo, e sei que é chato para vocês ficarem ouvindo, mas a gente precisa pedir para quem não for inscrito, por favor, se inscreve no canal. Quem é inscrito, quem for inscrito e gostar do nosso vídeo, por favor, deixa um like. Por quê? Porque a forma que o logaritmo do YouTube vai aprendendo que esse canal está sendo visto e ele vai nos ajudando a divulgar o canal, né? Na verdade, essa luta nossa contra o tabagismo, tá bom? Colabora, por favor. Então, auto-engano. Muitas pessoas, assim, quase todo mundo, no dia a dia a gente comete pequenas mentiras. Na verdade são mentiras sociais, que a gente fala mentiras brancas, que é para não desagradar, não criar desconforto na sociedade que a gente está. Então é assim, aquela amiga que cortou o cabelo e pergunta, e aí, você gostou? E a gente nem gostou tanto, mas a gente fala que sim, para não deixar a amiga triste. Ou é uma comida que a mãe, o namorado, o marido, a esposa fez pra gente, gostou, e a gente nem gostou tanto, fala, tava bom. São mentiras sociais, vamos dizer assim, para não magoar, não causar mal-estar na sociedade que a gente vive. Há mentiras graves, né? Mentiras para manipular o próximo. Mas a mentira mais grave de todas, é quando a gente mente para a gente mesmo. Mas apesar de ser grave, é compreensível. A gente mente para a gente mesmo, a gente comete auto-engano quando a gente quer esconder da gente mesmo alguma coisa. Na verdade, a gente pode, por exemplo, não gostar de uma companhia, a gente não encontra aquela pessoa, né? Mas não dá para não encontrar a gente mesmo. Então, às vezes, a gente não quer se deparar com as nossas próprias dificuldades, nossos problemas. Então, a gente cria auto-engano. É uma região dentro da gente, assim, que é um lugar meio protegido, sabe? Naquele lugar não tem desconforto. Porque se a gente for encarar a gente mesmo, muitas vezes a gente vê coisas na gente que não estão legais. Ainda bem, né? Porque se a gente achasse que está tudo bem, nunca a gente ia melhorar. E perceber que a gente tem limitações, que a gente tem alguns pontos que a gente precisa melhorar, é bem bacana. Só que às vezes isso é desagradável. Então a gente cria auto-enganos. Vamos ser mais prática, mais objetiva, falando do cigarro. Então é aquela história assim, eu não sou eu não sou dependente do cigarro, eu paro quando eu quiser. Ou se não, fumar só 2 cigarros por dia não tem problema. Isso não é verdade. Só para lembrar, tabagismo é uma doença e causa dependência grave. Aquela história, é mito, né? Para parar de fumar é só querer. Não é só querer. Tabagismo é uma doença e tem que ser encarada como tal. Mas aí, a gente sabe que a gente está com um problema, que está com uma dificuldade, que é o tabagismo. A gente até sabe que precisa parar, mas a gente não quer. Então, a gente vai criando auto-enganos. Então, um auto-engano, qual é? Esse que a gente acabou de falar, eu não sou dependente, eu paro quando eu quiser. Não é verdade, quem fuma é dependente sim. Só que tem vários tipos de dependência, tem a dependência química, que o corpo necessita da nicotina para produzir algumas substâncias químicas no cérebro, tipo dopamina, que é o que nos dá a sensação de conforto e bem-estar. O corpo tem a dependência comportamental, que é aquela que é mais fácil de acabar com ela, que é aquela assim que a gente acostumou o cérebro a fumar sempre associado a algum ato do dia a dia. Então, por exemplo, acabei de almoçar, tenho que fumar. Acabei de tomar um café, tenho que fumar. Estou assistindo um filme, quero relaxar, preciso fumar. Então, são associações que o cérebro faz de
rotinas do dia a dia com cigarro. Esse a gente fala de dependência comportamental, essa é mais fácil de a gente enfrentar. E tem a dependência emocional, que é a mais difícil de todas. É quando a gente usa o cigarro para lidar com alguma dificuldade emocional que a gente tenha. Então, para baixar a ansiedade, não baixa, mas a gente tem a impressão que baixa, para lidar com uma depressão, para lidar com medo, com uma tristeza, alguma coisa assim. Então, quem fuma tem algum tipo de dependência. Pode ser uma dependência inicial, pode ser já uma dependência já em alto grau, mas quem fuma é dependente sim. Esse é um auto-engano. Quer ver outro auto-engano? Fumar só 2 cigarros por dia não faz mal. Faz mal sim, porque um dos sintomas da dependência é o organismo criar resistência. Então o organismo tem um nome que neste momento não me ocorre, o organismo vai se acostumando com aquela quantidade de nicotina e não faz mais efeito. Aí precisa de uma quantidade maior e maior. Então, se eu fumo 2 cigarros por dia hoje, amanhã, com certeza, eu vou estar fumando 3, depois de amanhã 4 e assim por diante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar essa palavra que está me fugindo, que o organismo se acostuma com aquela quantidade, resistência, e precisa de uma quantidade maior. Então, isso é um auto-engano. Fumar 2 cigarros por dia não faz mal e logo você vai querer fumar mais. Fumar cigarro light, cigarro com filtro, não faz mal. Faz mal sim. É a mesma coisa que a gente está falando. Logo, esse cigarro que você acha que não está fazendo mal, o teu organismo vai ficar precisando de mais para fazer o mesmo efeito, tá bom? E assim, eu acho que é o pior de todos os auto-enganos, é aquele que fala, eu vou diminuindo até o dia que eu vou parar. Eu sou ex-fumante, né? Eu fiz isso muitas vezes. Eu e 1 milhão de pessoas que querem parar de fumar. Não adianta. A gente consegue até diminuir 1 dia, 2, mas depois volta, pelo mesmo motivo que a gente falou, do cérebro precisar de mais nicotina, a gente volta ao padrão anterior. Então, para parar de fumar, sabe como que a gente faz? Tem que parar de fumar. Ou você para já agora, que a forma mais eficiente para parar de fumar é de uma vez só, mas é importante que você se prepare para parar de fumar. Saiba quais são as dificuldades que você vai enfrentar, como é que você vai enfrentar a abstinência. Então é legal uma preparação para parar de fumar. Mas é o jeito mais eficiente, para de uma vez. Ou se não, marca uma data. Eu parei de uma vez. A minha filha, que vocês conhecem, a Maitê, que é a minha sócia aqui no canal, no projeto todo, né, Livre Sem Fumar, a Maitê marcou uma data, no dia seguinte ao aniversário dela, e ela conseguiu. Só que quando a gente marca uma data, a gente vai indo, vai chegando, então a gente tem que fazer uma programação até chegar àquela data. Então, por exemplo, hoje é dia 16, então eu vou marcar uma data nem muito perto, que eu não possa me preparar, me programar, nem muito longe, que eu possa perder motivação, me desmotivar. Então, eu marco uma data, vamos supor, daqui a 10 dias. Então, do dia 16 até o dia 26, eu vou fazer um plano de ação. Ou eu vou diminuindo o cigarro, que a gente chama por redução, até o dia 26. Então, se eu fumo 20 cigarros, amanhã eu vou fumar 18, depois de amanhã 16, depois 14, e eu faço uma conta que até chegar no dia 26 eu já não esteja fumando nada. Ou eu vou adiando a hora de acender o primeiro cigarro, por adiamento. Então, assim, se eu tô acostumada a acordar às 7 horas e já acender o primeiro cigarro, eu vou acender o primeiro cigarro às 8, depois de amanhã eu vou acender o primeiro cigarro às 9, depois de amanhã eu vou acender às 10, até que vai chegar no 10º dia, eu vou estar acendendo o último cigarro, sei lá, 10 da noite, meia-noite, eu já não acendo mais. Também precisa de um planejamento para isso. Então, é assim. Chega de auto-engano, encara. Se você quer parar de fumar, enfrenta. As pessoas cometem auto-engano por quê? Porque querem parar de fumar, mas não querem sentir culpa
por não parar, né? Porque parar pode causar um sofrimento. O fumante pensa isso: ah, vou parar de fumar, como eu vou fazer sem meu cigarro? Como é que eu vou enfrentar minhas dificuldades sem o cigarro? Como é que eu vou ser feliz sem o cigarro? Como é que eu vou ter um dia a dia sem o cigarro? Vai ter. Só os primeiros dias que você vai sentir ou desconforto físico ou emocional, mas isso passa depois. Mas o fumante, muitas vezes, ele até decide, ele sabe que precisa parar de fumar, ele decide que vai parar, mas não é agora. Então ele vai criando auto-engano. Ah, eu vou diminuir até o dia que eu paro. Ah, eu vou só fumar 2 cigarros por dia. E isso não funciona bem assim, tá bom? Então, o auto-engano, sabe o que ele faz? Ele escraviza a gente, ele não deixa a gente se libertar. Tem um ditado árabe que eu gostaria de, um provérbio árabe que eu gostaria de dividir com vocês aqui, bem legal, que é o seguinte, eu vou primeiro ler, depois a gente comenta. Não desperte o escravo, porque talvez ele esteja sonhando que é livre, mas o sábio dirá, desperte o escravo, especialmente se sonha com a liberdade. Se despertar e perceber que ainda é um escravo, talvez possa se libertar. Então, o provérbio árabe é o seguinte: não desperte escravo, porque talvez ele esteja sonhando que é livre. Então, se você, nesse provérbio árabe, se você despertar o escravo, ele vai perceber que ele ainda é escravo e vai lutar, né, contra a prisão. Mas um sábio, rebatendo esse provérbio árabe, ele diz: desperte o escravo, especialmente se ele ainda mais se ele estiver sonhando com a liberdade, porque ele, percebendo que ele não é livre, talvez ele possa lutar por sua liberdade. Pessoal, é isso. Eu vou deixar na descrição do link, do vídeo, 2 links. O primeiro link é para quem quiser fazer o curso. Toda semana a gente começa um curso às terças-feiras, são 3 dias de curso, terça, quarta e quinta. Na terça a gente fala sobre como se preparar para parar de fumar, na quarta a gente fala sobre o parar de fumar e na quinta a gente fala como permanecer longe do cigarro. São 3 dias, 1h30, 2 horas por dia, online, tá bom? E eu vou deixar o link para inscrição. E eu vou deixar um outro link também, que é do Catarse, que é um site de caixinha coletiva, de apoio coletivo. Quem puder apoiar nosso projeto do Livre Sem Fumar, a gente agradece muito. E também eu vou deixar um nome aqui, que eu comentei, né, que o organismo da gente, uma das características da dependência é o organismo criar uma resistência, mas eu vou colocar o nome certo aqui, que estava comentando, né, que cria resistência. Então 2 cigarros não adiantam mais, precisa de 3, precisa de 4. Isso tem um nome certo, tem um nome científico, e eu vou pôr aqui na descrição do vídeo. Meus queridos, muito obrigada pela atenção. Se gostarem, deixe um like e até semana que vem. Tchau! Lição de casa, pensem, qual é o auto-engano que você comete com você mesmo, especialmente em relação ao cigarro. Tchau!